É uma satisfação estar nessa mesa repleta de amigos, querido professor Tássio Lacerda Gama, que foi meu professor no doutorado na Universidade de São Paulo, assistindo o professor Paulo de Barros Carvalho, caríssimo professor José Helder, professor da Faculdade Batista, querido amigo, professor Alberto Macedo, também caríssimo amigo, professor Marcelo Jabur, amigos da plateia. É uma satisfação, portanto, renovada estar aqui, não só para tratar do tema que é extremamente atual, a saber, problemas da não cumulatividade do ICMS, que se fazem presentes na data de hoje, e, portanto, especialmente em razão do avançar da hora, eu quero lhes prometer que serei breve. Pois bem, a exposição ela se divide em duas partes. Uma primeira, na qual faremos uma brevíssima análise a voo de pássaro da questão federativa e do problema da falta de recursos que angustia os entes federados subnacionais. Já dizia Alexander Hamilton, um dos pais do federalismo norte-americano, que a finança é o princípio vital do corpo político, aquele que lhe sustenta a vida e o movimento, capacitando-o para suas funções mais essenciais. E uma segunda parte, na qual serão efetivamente analisados dois problemas atualíssimos relativos à não cumulatividade do ICMS, que surgem exatamente em decorrência da situação de penúria em que se encontra a nossa federação e, em especial, nossos Estados-membros, para não citar os municípios, à exceção, obviamente, do município de São Paulo, pois aprendi semana passada com o professor Alberto Macedo, presidente do Conselho de Contribuintes de São Paulo, que São Paulo, município, é o quarto maior orçamento do país. Orçamento federal, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, onde vem o ilustre professor Pegagão, e município de São Paulo. Portanto, à exceção de São Paulo, a verdade é que não há dinheiro para os municípios, não há dinheiro para os estados. Teoricamente falando, o federalismo surge no século XVIII nos Estados Unidos. De fato, ele é tido como a maior invenção da ciência política de todos os tempos. A expressão não é minha, a expressão é de Sir Kenneth Ware, professor da Universidade de Oxford. E, de fato, a ideia que se gestou e que se implementou nos Estados Unidos ao final do século XVIII é uma ideia muito interessante e, à época, inovadora. Havia duas sociedades encaixadas uma na outra que exerciam poder sobre o mesmo território, exerciam poder sobre as mesmas pessoas e conviviam de forma independente, autônoma, porém harmoniosa. Esta lógica que surge sendo classificada como federalismo dualista, em que coexistem duas ordens jurídicas parciais, cede com o tempo e espaço para o que se hoje convenciona nominar de federalismo de cooperação ou federalismo de integração. Hoje não mais se olha para os entes federados de forma independente, de forma autônoma. A lógica hoje é que um ente deve ajudar o outro. Portanto, existem repasses verticais de receitas tributárias, a arrecadação federal é repartida com estados e municípios, a arrecadação estadual é repartida com os municípios, sendo inclusive causa de intervenção federal, de acordo com a Constituição de 88, o não repasse das receitas tributárias obrigatórias dos estados aos municípios. O estado, portanto, pode sofrer intervenção militar, se necessária, caso se recuse a cumprir esse ditame constitucional e típico do federalismo de integração. Tudo isso para viabilizar a autonomia de cada um dos entes federados. Autonomia que vem do grego autos, que significa próprio,
e nemem, que significa governo. Autonomia não é nada mais, nada menos do que governar a si próprio. E a autonomia no Estado federalista do ente federado pressupõe 4 aspectos: autonomia administrativa, autonomia política, autonomia legislativa e autonomia judiciária, sendo certo que esta última é mitigada, pois os municípios no Brasil não possuem poder judiciário próprio, porém são considerados, hoje de forma pacífica na doutrina constitucionalista, entes federados, autônomos e, portanto, que têm uma relação de coordenação e não de subordinação com os estados e com a União. Essa é a teoria muito bem posta, muito bem construída, mas que, para ser efetivada, para ser implementada, exige uma outra autonomia, que é a autonomia financeira. De nada vale ter autonomia administrativa, política, legislativa e judiciária se o ente federado carece de recursos para que essa autonomia seja implementada na prática. E o que ocorre hoje na Federação Brasileira? Uma arrecadação de 1 tri e 400 bi por ano, grosso modo, contabilizando todos os entes federados, nos quais os estados arrecadam 350 bi, obviamente recebem alguns repasses da União, 350 bi, dos quais 300 bi são de ICMS. Portanto, o Estado hoje tem, efetivamente, como a sua principal fonte de receitas, a sua principal fonte de recursos, recursos que são necessários para o Estado. É função do Estado garantir educação, saúde, é função do Estado garantir segurança pública e, para isso, o Estado pode se valer dos mecanismos arrecadatórios que estão ao seu dispor, dentre os quais se destaca o ICMS, que é um tributo não cumulativo. O ICMS surge em substituição ao antigo e, por incrível que pareça, hoje é saudoso, Imposto sobre Vendas e Consignações. Muito criticado por ser cumulativo, pois incidia em cada etapa do processo produtivo, com uma alíquota de 5%. Ao se transformar o IVC em ICM, ainda em 1965, à luz da experiência francesa, que foi o primeiro país do mundo a adotar a não cumulatividade, o Brasil, esse fato é relevante, foi o primeiro país a adotar a não cumulatividade em nível subnacional, no nível dos estados, por meio do ICM. Este IVC se torna não cumulativo e, via de consequência, como sempre ocorre quando um tributo cumulativo é tornado não cumulativo, sua alíquota é majorada, pois uma alíquota nominal de 5% sem direito a crédito equivale a uma alíquota efetiva, digamos, de 12%, 15%, 20%, caso se conceda o direito ao crédito em cada etapa. Então surge o ICM com alíquotas majoradas, porém assegurando-se o crédito em cada uma das operações para que haja o repasse, haja transferência parcial em cada etapa de circulação da mercadoria do ônus tributário. Pois bem, só que os estados, premidos pela necessidade de recursos, e uma das funções do Estado é, segundo a Declaração dos Direitos do Homem, garantir a felicidade do seu cidadão, e essa felicidade tem que ser garantida com recursos, do contrário, não se pode efetivar essa felicidade. Desde cedo descobriram que, se mitigassem um pouquinho a não cumulatividade, gerariam uma elevação considerável na arrecadação do imposto. Pois estamos falando agora de um imposto com alíquotas de 18%, 25%, 30%, se formos a Rondônia, 35%, e calculados por dentro, como explicou anteriormente o professor Marcelo, chegam a mais de 50% do preço pago, em caso de alíquotas de 35%. Portanto, basta mitigar um pouquinho, basta proibir o crédito desta ou daquela mercadoria, nesta ou naquela situação, para que a arrecadação seja majorada. Quando a Lei Candir
Candir foi editada em 1996, ela previa que os contribuintes deveriam se creditar de forma ampla e restrita do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas indústrias, pelas empresas comerciais, pelas empresas prestadoras de serviço, pois a energia elétrica, que até 88 não era tributada pelo ICM, passa a ser tributada pelo novo ICMS, afastando o antigo Imposto Único Federal que incidia sobre esse essencial insumo da nossa sociedade, e hoje é tributado a alíquotas bastante consideráveis, sendo um dos principais partícipes, o ICMS energia elétrica, dentro da arrecadação global do ICMS de cada um dos Estados membros. Então, dentro dessa lógica de se creditar do ICMS energia elétrica, a Lei Candir estabelecia o direito ao crédito amplo, como se faz necessário, já que estamos aqui hoje neste belo auditório em razão da energia elétrica que nos ilumina. Do contrário, teríamos que estar ao ar livre. Então, hoje, qualquer atividade que se estabeleça, que se efetive no mundo moderno, é uma atividade que usa a energia como insumo, em maior ou menor grau. Mas o que acontece no ano 2000 é que, em razão das pressões dos estados, e reitero, pressões legítimas por aumento de arrecadação, pressões legítimas de estados que têm assegurada autonomia administrativa, política, legislativa e judiciária, mas não têm essa autonomia efetivada por falta absoluta de recursos e, portanto, pressionam para obter mais recursos do que estão corretos, o Estado trabalha em nosso favor, mas, como já aprendi com o professor Sacha Calmon, na briga entre o mar e o rochedo, quem perde é o marisco. Pois, ao invés de se aumentar os repasses da União para os estados, ao invés de se descentralizar a arrecadação, a grande verdade é que o Estado federado hoje ele existe na forma, pois na prática o Estado é unitário. É uma afirmação dura, duríssima, mas é o que ocorre. Portanto, ao invés de se descentralizar a arrecadação, o que se tem é a mitigação de alguns princípios caros ao direito tributário constitucional, como o da não cumulatividade, com o intuito de extrair mais recursos da sociedade. Em 2000, portanto, a Lei Complementar número 102, ela restringe o crédito da energia elétrica, insumo mais essencial, impossível para qualquer atividade humana nos dias atuais, dizendo que somente em 3 situações o contribuinte poderia se creditar. Situação número 1, quando ele usasse a energia elétrica para produzir mais energia, no caso das empresas geradoras de energia, um setor bastante específico. Situação número 2, quando a energia fosse utilizada para produzir mercadorias ou serviços a serem exportados, outro segmento específico da sociedade. Situação número 3, quando a energia fosse consumida em um processo industrial. Pois bem, esta lei foi declarada nesta parte constitucional por uma liminar que se eternizou, como bem lembrou o professor Alberto Macedo, do Supremo Tribunal Federal, e que não discutiu com maior detalhamento sobre o alcance desta decisão, como só ia ocorrer nas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a lei como um todo. Declarada constitucional, instaurou-se então uma outra discussão no Poder Judiciário. Qual é o conceito de processo industrial, de modo a permitir o crédito do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas, pois desde a padaria até a mineradora, a energia é insumo, fato indiscutível. E fato indiscutível também é o de que, no regime da não cumulatividade tributária assegurado pela Constituição, a negativa do crédito sobre insumo é imprópria, é indevida, fere a lei maior, como o Supremo Tribunal Federal já reconheceu em diversas ocasiões. Aquele insumo que é necessário, mandatório para
a consecução da atividade empresarial deve gerar crédito. Este é o posicionamento, oscila um pouco para lá, um pouco para cá, mas é o posicionamento médio do Supremo Tribunal Federal nos últimos 50 anos. Qual é, então, o conceito de processo industrial? Desde logo, os estados estabeleceram algumas premissas. Premissa número 1, prestação de serviço de comunicação não é processo industrial. Pois bem, eu fiz uma migração de aparelho de telefonia, saí do BlackBerry para o iPhone, há 6 meses, estou satisfeito. Porém, fato é que a bateria do iPhone dura pouco tempo. É fato. Sem energia, eu descobri, após adquirir o iPhone, isso não ocorria com o BlackBerry, que eu não consigo me comunicar. O bateria do BlackBerry durava 2, 3, 4, 5 dias. Pois bem, é possível, ao fundamento de que a empresa de telecomunicação, que pega a energia elétrica transformada, quando eu falo no celular, esta minha voz é transformada em ondas eletromagnéticas que são transmitidas até uma antena, e essa antena replica o sinal para outra, todas à base de energia, até chegar no destinatário. É possível, então, dizer que este insumo caro, essencial, básico para a prestação do serviço de comunicação, não gera crédito? A meu ver, não. Mas para que o STJ pudesse decidir a questão, ele teve que enfrentar um problema do conceito de processo industrial para fins de crédito do ICMS. E o que disse o Superior Tribunal de Justiça em um recurso repetitivo prolatado no primeiro semestre deste ano? Disse que o conceito de processo industrial no século XXI deve ser lido não conforme o conceito de processo industrial da Revolução Industrial do século XIX. Hoje, fala-se em indústria de telecomunicações. Portanto, não se pode considerar que uma empresa que tenha a energia como insumo básico, necessário, essencial ao seu processo produtivo, seja o resultado desse processo produtivo uma mercadoria ou um serviço, não se acredite desse ICMS. E nessa linha, a decisão foi tomada por 4 votos a 3, mas foi uma decisão que sedimentou e finalizou uma discussão travada desde o ano 2000, quando adveio a Lei Complementar 102, entre fiscos e contribuintes. Pois bem, solucionado este ponto, imaginava-se que a questão do processo industrial seria introjetada pelos Estados-membros e, a partir de então, se passaria a reconhecer em diversos segmentos da economia o direito ao crédito da energia elétrica. Porém, não foi o que ocorreu. Premido, mais uma vez reitero, as razões são compreensíveis, apenas aqui o meu questionamento vai para a forma em que isso tem sido feito, mas premido pela necessidade arrecadatória, o Estado de Minas Gerais editou recentemente uma instrução normativa na qual diz que na atividade de mineração não ocorre industrialização do minério. Logo, se não se tem industrialização do minério, o minério não é produto industrializado à luz do regulamento do IPI, de fato não poderia ser, o minério é imune ao IPI, não se pode autorizar a mineradora, e estamos no estado de mineradores, somos inclusive mineiros, quando o correto deveria ser minense, né, ou minas geraense, esse seria o gentílico mais adequado, mas a nossa ligação com o minério é tão umbilical que nos designamos mineiros. Portanto, imaginem os senhores os impactos dessa instrução normativa na arrecadação do ICMS do Estado de Minas Gerais, pois, a partir de agora, nenhuma mineradora pode se acreditar do ICMS energia elétrica em um consumo em larguíssima escala, utilizado na atividade minerária. Instala-se mais uma vez um contencioso, aumenta-se a litigiosidade, eleva-se a beligerância em detrimento da segurança jurídica, em detrimento
da estabilidade jurídica que deveria pautar a relação entre fiscos e contribuintes. Este é um problema que nasceu há poucos dias e que terá o seu desfecho certamente definido pelos tribunais superiores daqui a alguns anos, portanto, problema atual. E o segundo problema atual que eu gostaria de trazer, também ligado à não cumulatividade do ICMS, se refere à titularidade dos depósitos judiciais feitos por contribuintes do ICMS que ingressam em juízo para questionar a incidência do imposto sobre essa ou aquela parcela e, ao invés de proceder à recolha do ICMS todos os meses, como seria devido o pagamento do imposto, optam pela via que lhes é facultada pelo Código Tributário Nacional e pela ampla jurisprudência dos tribunais superiores há decênios, de depositar judicialmente os valores daquele imposto. Transitada em julgada a ação em favor do contribuinte, o que deveria ocorrer, professor Tássio, com os depósitos judiciais do ICMS feitos pelo contribuinte, em sua douta opinião? Não é à toa que o Tássio foi um grande professor na USP. O que deveria ocorrer, em minha opinião, é um levantamento pelo contribuinte que ganha a causa daqueles depósitos. Mas então vem o argumento do Estado. Quando o contribuinte vende uma mercadoria, presta um serviço e destaca o ICMS na nota fiscal, ele repassa para o adquirente da mercadoria ou do serviço o ônus daquele imposto. Sim, é da lógica da não cumulatividade o repasse, não econômico, mas jurídico, o repasse jurídico do ônus do ICMS ao adquirente da mercadoria, ao adquirente do serviço. Tanto é que, para repetir o indébito, quando o imposto é pago e o ICMS foi destacado na nota, o contribuinte tem que ter autorização do contribuinte de fato. O contribuinte de direito, aquele que recolheu o imposto, tem que estar municiado de uma autorização singela, mas uma autorização efetiva, daquele que adquiriu a mercadoria, daquele que contratou o serviço e suportou o imposto no preço para pedir, em nome próprio, a repetição do indébito. Mas no caso do depósito judicial, não se trata de repetição de indébito. Trata-se de levantamento de valores por quem ganhou a causa. Se o contribuinte perde a causa, o ICMS depositado converte-se em renda do Estado. Se o contribuinte ganha a causa, pelo menos até hoje, isso sempre ocorreu, o contribuinte levanta aquele valor. E, obviamente, como ele repassou juridicamente esse montante aos seus clientes, ele terá um dever civil, obrigacional, de pagar os seus clientes, de restituir os seus clientes desse imposto que foi destacado em nota fiscal, desse imposto que foi por ele suportado e que ele, contribuinte de direito, tomou a iniciativa de questionar porque entendeu que o seu consumidor, que o seu cliente estava sendo indevidamente onerado pelo Estado. Pois bem, mas não é o que está ocorrendo num caso ainda pendente de julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, um dos ministros pediu vista recentemente, o Estado defende a tese de que, em caso de tributos não cumulativos, cujo depósito judicial foi realizado pelo contribuinte de direito, caso o contribuinte de direito ganhe a causa, quem tem que ficar com o dinheiro é o Estado. Para que o Estado possa devolver o dinheiro ao cliente da empresa. Pois, dadas as possíveis dificuldades, especialmente em situações de consumo de massa, de se restituir o imposto para milhares ou às vezes até milhões de consumidores finais, é possível que uma parte desses valores não seja passível de restituição. Sim. Então, diz o Estado, e o problema é que o argumento não é novo. Na década de 1960, havia uma súmula número 71 do Supremo Tribunal Federal, que dizia que não cabe repetição de indébito, estamos tratando aqui de depósito judicial, mas dizia a súmula,
não cabe repetição de indébito nos tributos indiretos, no ICM. Por quê? Porque se o contribuinte de direito paga o imposto e repassa o ônus ao contribuinte de fato, caso ele receba o imposto de volta via repetição de indébito, ele estará, segundo essa súmula já revogada, felizmente, se locupletando indevidamente. Entre locupletar indevidamente uma empresa e locupletar indevidamente o Estado, deve-se optar por este último, que usará o dinheiro em favor do bem comum. Palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Thomson Flores, já na década de 60. O que nós estamos vendo agora é, premido pelas necessidades de caixa, todos compreendemos, premido pelas necessidades financeiras, o Estado está tentando, uma vez mais, apropriar-se de valores que, de acordo com a Constituição, de acordo com o princípio da não cumulatividade, não lhe pertencem, gerando insegurança jurídica, gerando questionamentos judiciais indevidos que não deveriam existir. Portanto, senhoras e senhores, o fato é, nosso federalismo está em crise. Mas quem sofre com isso é a sociedade, é a coletividade. Enquanto os entes federados litigam, enquanto não há uma definição sobre repasses efetivos de receitas para permitir a sobrevivência com dignidade de cada ente federado no Brasil, que deveria ser o objetivado por todos os governos brasileiros, tem-se um aumento impróprio e inconstitucional de exigências tributárias, mitigando o princípio da não cumulatividade, que todavia é assegurado pela lei maior e será, esperamos, assegurado sempre pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, coloco à minha disposição.